meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Caros servos de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, glória a Deus. Eis-me aqui, meus irmãos, nessa manhã poderosíssima, para compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor para edificação da sua vida, para edificação da sua alma. Ei, vamos estudar sobre 1 Samuel capítulo 15, um tema que é muito importante para nossas vidas. Meu irmão, é melhor, meu irmão, obedecer do que sacrificar. Em 1 Samuel 15, o profeta Samuel, ele é enviado ao rei Saul com uma ordem bastante específica: apague o rei e todos os amalequitas. Eita! Desde o menor até o maior deve ser eliminados. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja abençoada de Deus, o Senhor diz a Samuel que o motivo para tal juízo se dá pelo fato de que quando os israelitas saíram do Egito e peregrinavam no deserto, Amaleque os atacou em Refidim. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Naquele dia, meus irmãos, depois que deu a vitória aos israelitas, o Senhor prometeu que a memória de Amaleque seria eliminada da terra para sempre. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Olha, meu irmão, o dia chegou, e o Senhor queria executar esse juízo através de Saul. A ordem era muito clara: eles deveriam destruir tudo e não pegar nenhum despojo da batalha, algo que era muito comum à época. Mas neste caso específico, o Senhor não queria que nada fosse pego ou poupado. Meus irmãos, Saul foi desobediente. Vamos falar sobre a desobediência de Saul. Olha só, meu irmão. Porém, tendo vencido Saul e vendo quão agradável eram os animais dos amalequitas, não ordenou que fossem eliminados, poupou o que havia de melhor e não executou. Apague, como o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, o Senhor revelou a desobediência de Saul a Samuel e deixou claro que a atitude do rei havia entristecido muito. Como consequência, Samuel passou a noite em claro e muito cedo saiu e foi ao encontro de Saul. Quando viu o profeta, Saul elogiou e recebeu com muita alegria, como se nada de errado estivesse acontecendo. Porém, meu irmão, sem meias palavras, Samuel perguntou por que os animais estavam vivos. O rei declarou que aquilo havia sido a decisão do povo, que queria oferecer sacrifícios ao Senhor com os animais. Ouvindo as palavras de Saul, o profeta Samuel declarou a sentença do Senhor sobre o seu reino e proferiu uma das sentenças mais conhecidas da Bíblia. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. É o que diz 1 Samuel 15, 22. Neste dia, meu irmão, o reinado de Saul acabou. O Senhor Deus o rejeitou como um rei e declarou que já havia passado a outro. Deus já tinha passado a outro o trono de Saul. Depois
que ouviu a sentença, Saul fez tudo o que antes lhe havia sido ordenado, mas já era tarde demais, meu irmão. Há muitas lições aqui de como devemos obedecer a Deus de maneira inegociável. Olha, há bastante tempo que Saul fazia o que queria com as ordens de Deus e as suas determinações, mas esta última foi o fim para ele, Isso nos mostra, meu irmão, que há um limite em Deus, que embora seja bom, Ele não será gracioso para sempre. 1 Samuel 15, versículo 1, 9, diz: Saul desobedeceu a Deus. É melhor desobedecer, é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. Saul tenta justificar-se, Samuel executa, apague. Saul desobedece a Deus. Veja só, meu irmão, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Veja só, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os apoupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu lá em Telaim. Ele reuniu 200.000 soldados. Ele reuniu a infantaria de 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada lá no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Veja só, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Havilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Apag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Apag e o melhor das ovelhas e dos boi, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Então o Senhor falou a Samuel: arrepende-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelha é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus.
mas destruímos totalmente o restante. Fique quieto, eu lhe darei o que o Senhor me falou esta noite, respondeu Saul. Dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus olhos, aos próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os espojos e fez que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe, apague o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos espojos, o melhor do que estavam consagrados a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tanto acaso tem o Senhor tanto prazeres, holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Meus irmãos, e para terminar, meu irmão, então Samuel disse: traga-me, apague o rei dos amalequitas. Apague veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres e filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou: apague perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramã, e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Meus irmãos, para terminar, meu irmão, para liquidar aqui essa palavra poderosa, olha, é melhor obedecer. Obedeça a Deus. Obedeça. O que Deus te ordenar, faça. Sabe por quê, meu irmão? O sacrifício é dolorido. Se você obedecer, você vai estar livre desse sacrifício. Melhor obedecer do que se sacrificar, meu irmão. Obedeça ao Senhor. Amém? O Senhor, essa palavra, meu irmão, é uma palavra muito poderosa, porque muitas vezes o Senhor fala aos nossos corações e a gente não dá ouvido. Muitas vezes o Senhor falou comigo: vai e prega uma palavra. Uma vez o Senhor me deu uma palavra, me deu até um louvor, para que eu pregasse para um povo sedento, precisava daquela palavra, um povo que está precisando de correção. O Senhor me deu uma palavra, me deu um louvor, e na hora, meu irmão, eu estava ali, quando eu tive a oportunidade, quando o presbítero me deu a oportunidade, que eu subi no púlpito, no altar, meus amados irmãos, mudei tudo ali, mudei tudo. E assim, não obedeci a Deus. Louvei um outro louvor, falei uma outra palavra. Olha, meu irmão, o Senhor me castigou. Fiquei 15 dias sem voz. Sabe por quê? Eu decidi não obedecer. Então, meu irmão, decida obedecer a Deus. Obedeça a Deus, amém? Essa é a mensagem dessa manhã. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos, que os irmãos venham se fortalecer com essa palavra, os irmãos venham sempre obedecer a Deus. Amém, meus irmãos? E não esqueça, meus amados irmãos,
Acione os... Você que não é inscrito no meu canal no YouTube, eu quero aqui estar pedindo para vocês, meus irmãos. Se inscreva, caro servo de Cristo. Acione o sininho de notificação. Deixe o seu like no vídeo, amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.